e-commerce pode ser a porta de entrada para o D2C? Essa é uma das perguntas que o nosso próximo palestrante vai ajudar a responder. Ele reuniu alguns aprendizados importantes para ajudar a acelerar a curva de aprendizado nos negócios e tirar resultados mais rapidamente. O assunto da nossa próxima palestra é os desafios da indústria no D2C. Como entrar, aprender rápido a fazer o e-commerce dar certo. Convidamos Thiago Porfiro, Customer Solution Coordinator da Híbrido. Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo ótimo. Acho que eu te vi a última vez em Campinas no começo do ano, não foi? Exatamente. Meu Deus, como o tempo passou rápido. Seja bem-vindo. A palavra está com você, arrasa aí, dá seu show, tá bom? Beleza, obrigado, Thalita. Vamos nessa, então. Valeu, gente. Então, eu sei que vocês estão ouvindo falar bastante sobre o mercado, especificamente de grocery e drinks, né? E a minha ideia acho que todo mundo que está aqui ouvindo ou já entrou no mercado, ou está querendo entrar no mercado, ou está pensando em como fazer, e a minha ideia é convencê-los de que é uma boa ideia e que a gente aprendeu alguma coisa nesse mercado, ou no mercado de indústrias no e-commerce, né? E tentar acelerar aí essa vontade de entrar nesse mercado e trazer um pouquinho mais de dados para vocês. Então, quem que é a Híbrido, né? Só para vocês saberem o porquê que eu estou aqui falando com vocês. A Híbrido é uma empresa de Santa Catarina que trabalha única e exclusivamente com e-commerce, construção de novas lojas, potencialização de resultado de lojas que já estão rodando. E a gente tem esses selos que não vou me aprofundar muito, né? Depois vocês podem buscar a palestra, mas a gente tenta englobar toda a parte de construir um e-commerce. Então a gente traz uma loja do zero e a gente também faz toda a parte de consultoria, marketing, potencialização de vendas, performance para os nossos clientes, né? E claro, tudo isso focado naquele primeiro selinho ali, a gente é Magento Partner e a gente só trabalha com lojas Magento, né? A gente só desenvolve lojas Magento. Então aqui são esses serviços que eu comentei para vocês, também não vou entrar muito no detalhe, vocês podem buscar na apresentação depois, mas a gente oferece todos esses serviços. Então a gente pensa na tecnologia, a gente desenvolve ela, pensa no design, pensa em como que vai ser uma estratégia desse e-commerce para ser bem executada e gerar resultado, né? E pilota mídia para e-commerce também. Então, Google Ads, Facebook Ads, Pinterest Ads, o Ads que vocês escolherem, a gente pode ajudar vocês a tentar fazer o negócio acontecer. Então, essa é a galera toda que trabalha no nosso headquarters lá em Brusque, né, em Santa Catarina, e vamos começar a falar um pouquinho mais. Esses foram os clientes que trouxeram alguns desses insights que a gente está trazendo para vocês. Então, a gente é muito acostumado a colocar operações de indústria dentro do e-commerce, né? Que esse movimento tão grande que está acontecendo nos últimos tempos. Então, esses são alguns dos clientes que a gente atende em algumas dessas soluções que eu acabei de comentar. Então, na ordem ali, né? Mideia, Barba de Respeito, Avan, Record, Vinox, Editora Positivo, Roche, enfim, esses caras todos aí que vocês estão vendo também vai ter na apresentação para vocês darem uma olhada, tá? Mas esse aqui sou eu, caso vocês queiram saber quem é o doido que está falando com vocês. Então, eu estou à frente dos times de Customer Solutions da Híbrido, ajudo o pessoal lá a fazer esse trabalho que é bastante desafiador e também muito legal de se fazer no dia a dia, que dar vazão para esse faturamento, né, e para o crescimento desses e-commerce. Então, esse aí sou eu, caso vocês queiram me adicionar no LinkedIn depois, caso queiram tirar alguma dúvida, etc., fiquem bastante à vontade, tá, gente? Então, o que a gente vai trazer aqui nessa nossa conversa, né? O que a gente aprendeu, o que eu poderia trazer de algum insight desse movimento da indústria para o consumidor final? Quais são as principais oportunidades e ameaças? Quais são as barreiras mais comuns? Vender para o consumidor é o caminho sem volta? Como que fica o representante, né, nesse meio de campo que ele fazia? Como que a gente vai se manter atrativo como varejista no meio de tanta concorrência, que a gente não pode pensar só na cadeia que
A gente tem que pensar também na cadeia que já existe, né? E quais são as vantagens dos nativos digitais, tá? Então, a primeira coisa de tudo, eu vou começar com isso que eu comentei ali no começo, né? Vale a pena entrar nesse mercado? E quando eu digo nesse mercado, eu vou tratar especificamente sobre grocery drinks, mas eu também vou falar sobre indústria, no geral, né? Indústria no e-commerce, né? Então, vale a pena entrar nesse mercado? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que os nossos tempos mudaram. Quanto mais cedo a gente entender que tem um jogo diferente acontecendo, melhor a tua cabeça vai estar adequada para o que a gente tem que fazer hoje em dia como boa prática de negócio, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo muito simples para mostrar como as coisas mudaram, que é quantos anos uma empresa, né, levou para atingir 50 milhões de usuários. Então, a gente pode ver ali no comecinho que as companhias aéreas levaram 64 anos para ter o número de 50 milhões de usuários, né? Então, cartões de crédito levaram 28 anos, celulares levaram 12 anos. Agora, se a gente pegar o Pokémon GO, que é um joguinho de celular que foi lançado aí há alguns anos atrás, ele levou 9 dias para chegar em 50 milhões de usuários. Então, é óbvio que a maneira de se relacionar com o cliente mudou absurdamente nesse tempo todo, sabe? A maneira de impactar muito mais gente em muito pouco tempo mudou. Então, essa lógica do processo mudou. E aí, claro, infelizmente, a gente teve essa pandemia que é triste em quase todos os aspectos para a gente, né? Mas se a gente for levar em consideração o primeiro quarter, né, de 2020, se a gente pegar esses números de penetração de mercado do e-commerce nos Estados Unidos, a gente pode notar que em 3 meses o e-commerce cresceu 10 anos. Se a gente for pegar esse histórico de crescimento de 2009 até 2019 e ver o que cresceu de 2019 para esse primeiro quarter de 2020, a gente nota que tem um negócio muito acelerado acontecendo, né? Então, é mais um dos motivos de não se perder essa onda. Aqui também um destaque que eu trouxe de uma outra notícia, né, que de 5 de junho de 2020, que em pouco mais de 2 meses, 107 mil novos estabelecimentos foram criados no comércio eletrônico. Então, antes da quarentena, o número médio de lojas abertas do comércio eletrônico era de 10 mil lojas por mês. Então, assim, não tem outra definição para boom, né? A gente está tendo uma velocidade muito grande nesse sentido. 57% dos brasileiros afirmam que estão comprando mais online. Então, não é isso é outra coisa que a gente tem que quebrar, assim, não é um negócio de, lá nos outros países está acontecendo muito, né? Lá na Europa, lá nos Estados Unidos, lá na China. Não é verdade, está acontecendo aqui também, sabe? E se a gente quanto mais cedo a gente se atentar para isso, já deveria ter se atentado de alguma forma, né? Mais adequado a gente vai estar para o momento. E aí agora eu vou falar um pouquinho mais de grocery drinks. Essas informações aqui a gente recebeu dos nossos amigos lá do Google, o Kate especificamente mandou para a gente, e são alguns dados do percentual de share de vendas online de grocery, né? Isso em reais, né? Se a gente for ver de groceries total, né, a gente passou de 406 bilhões de 2018 para 431 bilhões em 2020. Agora, se a gente for falar de online, a gente foi de 1,2 para 2 bilhões em 2020. Então, é um 69% de crescimento, né? Então, a gente está falando de um negócio que as pessoas já se acostumaram a comprar linha branca na internet, as pessoas já se acostumaram a comprar TV, celular, enfim, eletrodoméstico em geral, roupa, calçado, e aí elas estão começando a perceber que, não, mas calma aí, dá para eu comprar mais coisa aqui, dá para eu ir para outros lugares, né, no online. E esse número já está começando a nos mostrar isso. E também as pessoas estão cada vez mais não diferenciando o que é online e offline. As pessoas elas estão usando o online como ferramenta, às vezes, para impactar o offline. Então, esses dois dados também do Google mostram exatamente isso para a gente. As buscas no celular por próximo a mim e próximo cresceram mais de 256 vezes nos últimos anos.
Isso é muito, cara. Buscas por aberto agora e aberto hoje cresceram mais de 4 vezes nos últimos 2 anos. Então, o que é? As pessoas usando online, usando o catálogo de produtos que tu tem do teu mercado, da tua indústria, e que tu pode distribuir em alguns pontos offline e permitir essa retirada de alguma forma, né? E mostrando para ti que, cara, tá aqui, ó, tá perto, tu pode retirar o mais rápido possível, né? E o nosso consumidor, ele já é omnichannel. Então, quantas vezes vocês já ouviram alguém que, por exemplo, a minha sogra esses dias recebeu por e-mail um contato de uma vendedora de uma loja que ela está acostumada a ir fisicamente, e ela falou para ela que, olha, eu tenho esse sapato novo aqui, que acho que é muito a tua cara, ela viu pelo WhatsApp, gostou, a vendedora já mandou um link para ela, em que ela já fez a compra no WhatsApp e retirou lá na loja. Então, não tem nada mais omnichannel do que isso, sabe? Isso é muito omnichannel. E a gente nem percebe, assim, tá acontecendo, né? Então, a gente não precisa de uma super estratégia, de um super negócio para fazer isso, uma super plataforma para fazer isso funcionar. Isso é atitude, né? É mindset mesmo, para usar um termo bem atual. E 15% dos brasileiros declararam que já costumam comprar produtos de supermercado pela internet. Então, mais um percentual, mais um número que comprova essa teoria de que as pessoas estão fazendo esse movimento, né? E o que é D2C? D2C é o termo em inglês, que a gente ama termo em inglês, que é de Direct to Customer, né? Então, são indústrias que vendem direto para o consumidor. Então, essas indústrias, a gente tem um cliente no nosso time de estratégia que é a Louco, que eles vendem sorvetes. Cara, nada impede de vender sorvete diretamente pela internet. E o que tu faz com isso, né? Eu vou trazer um pouco mais nos outros slides aqui isso. Tu faz com que tu tenha mais controle sobre os teus dados. Tu faz com que tu consiga controlar a experiência das pessoas. Tu consegue escolher o que tu vai ofertar para elas, como, em que momento, e tu sai da necessidade de não ter controle sobre uma etapa do teu processo. Então, isso faz toda a diferença. E como eu falei para vocês que eu quero tentar convencê-los de alguma forma de que faz sentido esse movimento, esse é um slide que eu trouxe para a gente questionar um pouco os nossos padrões, assim, né? A gente tem isso muito, muito enraizado na nossa cabeça, que os serviços do governo são burocráticos, que é impossível integrar loja física e loja virtual, que é muito difícil fazer esse processo, né? E que o Brasil não permite uma logística rápida de entrega no mesmo dia. E aqui eu trouxe 3 exemplos que confrontam completamente isso que a gente está falando, né? O Poupa Tempo, por exemplo, nos trouxe que teve mais de 1 milhão de agendamentos, é um serviço, digamos, burocrático, assim, né? E é impossível integrar loja física e loja virtual. O Grupo Pão de Açúcar teve mais de 7,5 milhões de downloads do aplicativo deles no ano de 2018. E a gente tem 1 bilhão de investimento em logística para fazer as coisas acontecerem de fato, né? Esse 1 bilhão de investimento rodando no Brasil para a logística acontecer, assim. Então, a gente tem que parar de ter aquela mentalidade de que as coisas não funcionam e fazer elas funcionarem nesse novo modelo, né? E quando eu falei de dados, isso daqui foram alguns dos exemplos que eu gostaria de trazer para vocês. A Nike, como indústria, ela anunciou uma ofensiva diferente voltada ao consumidor. Então, ela está analisando os dados de consumidor que ela pega nas lojas online dela e está entregando produtos ou até organização das lojas diferente conforme os dados dos consumidores que ela está tendo. Apple também, ela está aumentando, já que ela já tem um monte, né? A lealdade dos consumidores dela está aumentando via os dados que ela está coletando nas lojas dela, tanto online quanto offline. Então, ela está controlando essa experiência. E isso aqui é um outro dado que é muito... que vai fazer com que a gente exploda a cabeça. Assim. Isso foi de um estudo que a Híbrido fez com o E-Commerce Brasil. E aqui mostra quanto tempo que as lojas virtuais de indústrias estão no ar. E a gente está vendo que a maior parte, o share ali, se a gente for ver de 60%,
são de 2 a 4 anos, né? Se a gente for pegar menos de um ano, é 38% das lojas virtuais. Então, é um negócio que está muito recém acontecendo, assim, né? Então, a gente tem, como eu mostrei lá no começo, dados que estão nos mostrando que é o momento, que a gente tem que correr, e dados nos mostrando que tem pouca gente correndo. E a gente, enfim, tem que aproveitar esse momento para fazer agora, né? Quanto que o e-commerce está representando do faturamento das indústrias? Quase 50% das indústrias, o e-commerce representa só 5% do faturamento. Então, tem muita coisa para evoluir, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para agregar, né, e fazer com que evolua esse processo. Então, quais que são os ganhos do D2C, né? A gente risca todas essas dúvidas que a gente tinha de achatamento de imagem, falta de proximidade com o consumidor, falta de fortalecimento da marca, ampliação de canais de venda, e a gente consegue ter margem maior, controle da experiência, maturidade digital, canal de crescimento acelerado e fortalecimento da marca. Tudo porque a gente consegue controlar esses dados e consegue fazer com que o negócio funcione. Então, como eu falei ali antes, a gente tem que deixar para trás a mentalidade ultrapassada, a gente tem que gostar de mexer no que não está consolidado, né? Então, quando a gente tem uma cultura organizacional que a gente tem lá a diretoria com mindset ajustado para o digital, tu faz com que as tuas lideranças sejam digitais e tu faz com que todo o teu processo seja uma transformação digital. Então, tu só vai conseguir entrar de cabeça nesse meio se tu acreditar nesse meio. Se for para fazer esse meio com meia vontade, né, com ser um pouquinho digital, provavelmente alguma outra empresa que entrar com essa super vontade digital vai acabar te ultrapassando. E lembrando que a gente tem que tomar um passo de cada vez. Eu estou falando de todos esses números que a gente está atingindo, né? Mas isso aqui é um gráfico real de um dos clientes da Híbrido, dessas indústrias, em que essa é a evolução de faturamento do e-commerce dela. Não tem como a gente esperar que daqui a 3, 4, 5, 6 meses eu vou ter um super negócio acontecendo. Mas vocês podem ver que depois de alguns bons meses a gente já tem um fluxo bem diferente. Então, esses são 2 gráficos de 2 clientes nossos que a gente passou o relatório para eles, e esse é o ritmo de crescimento ano a ano que eles estão tendo. Beleza? Então, resumindo, gente, mindset adequado, cultura de aprendizado e adaptação em cima disso, porque a gente precisa que as coisas aconteçam muito rápido nesse setor. A gente precisa transformar os desafios em oportunidade de crescer. A gente não pode só pensar que a gente vai trazer o offline para dentro do online, a gente tem que fazer coisas diferentes. E a gente tem que atuar para ter um crescimento regular e saudável. Não dá para a gente querer que o negócio aconteça de um dia para o outro, tá? E para finalizar, 3 frasezinhas aqui. Nunca se esqueçam disso. A gente está falando de digital, a gente está falando de e-commerce, a gente está falando de dado, número, medir, etc. Mas no fim, quem compra tudo, quem faz com que essa roda gire são as pessoas. Então, a gente tem que pensar em como que isso vai ser bom para a pessoa, como que isso faz diferença para o meu consumidor, como que eu vou fazer uma experiência super mega animal para ele, assim, né? Uma frase, né? O negócio de groceries de hoje será praticamente irreconhecível daqui a uma década. Tá? Isso foi de uma consultoria que foi levantada. E, claro, a gente sempre, como a gente trabalha com e-commerce, a gente sempre traz alguma coisa do Jack Ma, né? Do grupo Alibaba. O e-commerce puro será reduzido a um negócio tradicional e substituído pelo conceito do novo varejo, a integração entre online, offline, logística e dados em uma cadeia de valor. É isso, gente. É tudo uma coisa só, né? Não encarem as coisas como parcelas diferentes, assim. É tudo uma coisa só. É isso. Quem quiser saber mais coisas, ler mais coisas, enfim, tem a nossa biblioteca da Híbrido aqui. Fiquem à vontade na apresentação, vai ter também para vocês pesquisarem mais. Ufa! Falei, Thalita. Tá ótimo, Ti. Obrigada, brigadão pela participação. Um abraço bem forte para todo o pessoal da Híbrido. A gente tá morrendo de saudade de vocês todas, das meninas, enfim. Obrigada, brigadão. E valeu. Logo, daqui a pouco estamos juntos. Tá bom, fechado, com certeza. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau.